A Bíblia é uma fonte inesgotável de histórias poderosas, repletas de lições sobre superação e fé que nos aproximam de Deus. Muitas dessas narrativas nos enchem de esperança e inspiração, mostrando como a fé pode nos guiar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Contudo, as Escrituras também trazem relatos profundamente tristes e angustiantes, lembrando-nos que a vida, inclusive a daqueles que servem fielmente ao Senhor, não é sempre fácil e repleta de bênçãos. Entre as histórias mais perturbadoras do Antigo Testamento, há uma que, em minha opinião, se destaca como a mais chocante e difícil de todas. É um relato que, sinceramente, acredito que não deveria ser contado para os mais jovens, pois pode desencadear gatilhos emocionais e despertar traumas do passado em algumas pessoas. É sobre essa passagem que quero conversar com você neste vídeo. Este relato encontra-se nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora seja uma história aterrorizante, ela carrega lições fundamentais que precisamos entender se não quisermos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu naquela situação. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal. É simples, basta clicar no botão inscrever-se abaixo deste vídeo e ativar o sininho de notificações, assim você receberá diretamente no seu celular todos os novos vídeos que eu postar. Então, vamos lá! Quero começar lendo um pequeno trecho do versículo 1 do capítulo 19 do livro de Juízes, pois é a partir desse ponto que toda a história e os ensinamentos de hoje se desenrolam. Está escrito assim: naqueles dias, Israel não tinha rei. E se você continuar lendo esse capítulo, verá que a Bíblia nos conta sobre um homem da tribo de Levi que estava à procura de uma companheira. Ele trouxe para sua casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. No entanto, a relação deles rapidamente se tornou tensa, levando a mulher a retornar para a casa de seu pai. Após cerca de 4 meses, o homem decidiu buscar a reconciliação, partindo em direção à casa de seu sogro, acompanhado de um servo e 2 jumentos. Ao chegar, foi recebido com grande hospitalidade e carinho pelo pai da concubina. Durante 3 dias, o homem foi tratado com a mais calorosa hospitalidade, comendo, bebendo e descansando na casa de seu sogro. Quando ele decidiu partir, o sogro tentou convencê-lo a ficar por mais alguns dias, prolongando sua estadia até o 5º dia. Mesmo diante da insistência do sogro para que ficasse mais uma noite, o homem decidiu seguir viagem. Ele, a concubina e o servo partiram em direção a uma cidade chamada Jebus. Já era quase noite quando se aproximavam da cidade, e o servo sugeriu que parassem ali para descansar. No entanto, o homem preferiu não pernoitar em uma cidade estrangeira, optando por prosseguir até Gibeá, uma cidade israelita pertencente à tribo de Benjamim. Ao chegarem em Gibeá, encontrarão-se desabrigados, pois ninguém os recebeu. Naquela época, era costume entre os israelitas oferecer abrigo a irmãos israelitas que vinham de outras cidades ou tribos, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Assim, eles ficaram sentados na praça, sem ter para onde ir, até que foram abordados por um senhor idoso que retornava do campo. Esse homem, também originário da região de Efraim, os convidou para ficarem em sua casa. Enquanto estavam hospedados, a casa foi cercada por um grupo de homens mal intencionados da cidade, que exigiram que o hóspede fosse entregue a eles. Para proteger seu convidado, o anfitrião tomou uma decisão impensável: ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do homem para a multidão. Infelizmente, a concubina foi forçada para fora e sofreu abusos terríveis durante toda a noite. Ao amanhecer, a mulher, exausta, conseguiu voltar a casa, caindo à porta. Quando seu marido a encontrou, ela já estava sem vida. O homem tomou uma decisão chocante. Colocou o corpo da mulher em um de seus jumentos e a levou de volta para sua casa. Lá, ele pegou uma faca, partiu o corpo da concubina em 12 partes e enviou cada uma para diferentes tribos de Israel, junto com uma carta relatando o que os benjamitas haviam feito. A história chocou todas as tribos, e as pessoas que a ouviram disseram que um crime tão terrível não havia sido visto desde os tempos em que os hebreus fugiram do Egito. Todos ficaram horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito do assassinato daquela mulher, que também era israelita. Essa história não termina aqui. Os capítulos 20 e 21 de Juízes detalham as consequências desse terrível homicídio. Mas antes de continuarmos,
há algumas lições importantes que gostaria de destacar para você. A primeira lição que podemos extrair dessa triste história é que, quando não temos a quem prestar contas em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Lembre-se do versículo que li no início deste vídeo. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Quando não temos que dar satisfação de nossas escolhas ou sermos responsabilizados por nossas ações, temos muito mais chances de fazer o que é errado. Olhemos para os benjamitas que abusaram da mulher até a morte. Você acha que, se existisse uma autoridade em Israel naqueles dias, eles fariam isso? Certamente não, pois saberiam que um governante os prenderia, os levaria a julgamento e, muito provavelmente, os condenaria à morte. Você pode estar pensando agora, mas Israel não tinha um rei, mas tinha as leis de Moisés. Sim, irmãos, é verdade, mas essas leis não estavam sendo obedecidas, e não havia ninguém para garantir seu cumprimento. O mesmo ocorre em nossa sociedade. Vivemos sob a Constituição Federal, que estabelece nossos direitos e deveres, além de várias outras leis que definem o que é certo e errado. No entanto, por falta de temor, desrespeito ao próximo e a certeza de que muitos não serão punidos, essas leis frequentemente não são cumpridas. Trazendo isso para a história do Antigo Testamento, vemos que os benjamitas agiram como agiram porque sabiam que não seriam punidos. Da mesma forma, nós também podemos cair nesse erro se não entendermos que nosso verdadeiro juiz não é deste mundo, mas do céu, e que nada passa despercebido aos seus olhos. A segunda lição que podemos aprender com essa história é que precisamos enxergar todos os seres humanos como criados à imagem e semelhança de Deus. Se a concubina e a própria filha daquele senhor que acolheu o homem tivessem sido vistas com esse olhar, nada disso teria acontecido. Não vou nem começar falando dos benjamitas, que eram imorais e depravados, mas sim do próprio pai e do marido da concubina. O primeiro pediu para que o hóspede não fosse entregue à multidão, mas não hesitou em oferecer sua filha e a mulher para serem abusadas. Ou seja, ele considerava a vida do homem mais importante do que a das duas mulheres. Já o marido pecou ao não fazer nada para impedir que sua companheira fosse tomada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. Ele pode não tê-la oferecido diretamente, mas também não agiu para protegê-la. Em relação aos benjamitas, se eles tivessem o amor de Deus em seus corações, como seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, jamais teriam cometido tal maldade. A Bíblia nos diz em 1 João 4, versículo 8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amam? A terceira lição que quero destacar é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a cometer pecados que nunca imaginamos cometer. Se lermos o livro de Juízes desde o primeiro capítulo, veremos a história de uma nação que, aos poucos, foi se afastando do Senhor, sem perceber. O que vemos nos capítulos 19 a 21 é a prova de quão longe de Deus aquelas pessoas estavam. Se alguém lhes dissesse, alguns anos antes, que futuramente estuprariam e matariam uma mulher inocente, provavelmente negariam veementemente. Mas, como vimos, foi exatamente isso que fizeram. Da mesma forma, se não prestarmos atenção em nosso relacionamento com Deus, podemos nos ver cometendo atos que hoje consideramos impensáveis. Não somos muito diferentes dos benjamitas. As coisas que hoje dizemos eu nunca faria, como trair nosso cônjuge, usar drogas, cometer crimes, podem acabar acontecendo se nos afastarmos de Deus. Então, lembre-se, quanto mais você se afasta do Senhor, mais vulnerável se torna a cometer pecados que hoje reprova. Agora, vamos voltar à história, porque, infelizmente, ela ainda não terminou. Nos capítulos 20 e 21 de Juízes, vemos que os israelitas ficaram indignados com a história e convocaram um exército de 400.000 homens para exigir justiça dos benjamitas, a tribo responsável pelo crime. No início, os benjamitas se recusaram a entregar os culpados, resultando em uma guerra civil entre as tribos de Israel. Depois de muitas batalhas sangrentas, os israelitas finalmente derrotaram os benjamitas, quase exterminando toda a tribo, restando apenas 600 homens. Para garantir que a tribo não desaparecesse completamente, os israelitas permitiram que os sobreviventes tomassem esposas das mulheres das cidades conquistadas. Essa história, como você pode ver, é uma das mais terríveis de toda a Bíblia.
Ela serve como um poderoso lembrete do que pode acontecer quando nos afastamos de Deus e das consequências devastadoras do pecado. E, antes de encerrar, gostaria de relembrar as 3 lições principais que destacamos hoje. Quando não temos a quem prestar contas, temos uma tendência maior a nos desviarmos dos caminhos de Deus. Devemos enxergar todos os seres humanos como criados à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a cometer pecados que nunca imaginamos cometer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de seguir os Jovens para Cristo no Instagram e no TikTok para acompanhar mais conteúdos abençoados como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.